chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa. Gente, surgiu uma nova lei aí sobre saúde mental do trabalhador, que era para entrar em maio, que era para valer como multa já para a empresa que não cumpre. O que é essa saúde mental? O que é essa nova regra? O que você, como trabalhador, pode cobrar? O que a empresa tem que fazer? A gente sabe que tem muita gente orientando, mas está todo mundo muito perdido. Quando tem novidade, é bom buscar orientação profissional. Por isso, hoje, a gente no Sala de Entrevistas traz aqui como convidada para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre isso, a advogada e que também é vice-presidente da Comissão do Direito do Trabalhador da OAB aqui de Criciúma, subseção de Criciúma, a Tairine Gomes. Miguel, obrigada pela participação. E é isso, né? Tá gerando uma série de conflitos, até porque a gente sabe, quando entra a lei nova, ela entra com uma determinação. Aquele dia tem que entrar, aí daqui a pouco vem um chora daqui, outro chora de lá, estica para lá, o prazo estica, e aí fica todo mundo mais perdido ainda. Doutora, o que é essa NR1 que entrou agora, que fala sobre a saúde mental do trabalhador? Obrigada pela presença. Obrigada, Michele. Então, vamos lá, né? Primeiro, o que a gente precisa entender? Que a gente está falando de uma normativa legal. Então, a gente chama de NRs, né? Nós já temos uma série de NRs aí no mundo do direito do trabalho. Tá. Então, cada normativa regulamentar, ela sai de acordo, né, ali com o que o Ministério do Trabalho faz. Eles fazem pesquisas com algumas fundações, etc., e elas são expedidas. Elas têm um valor de lei, então seria como se fosse uma lei, mas são expedidas pelo Ministério do Trabalho, né? Então, não é pelo nosso legislativo, que a gente está acostumado quando vem uma nova lei do legislativo. Não vai estar lá no direito trabalhista, lá na Convenção do Direito Trabalhista. Não, exatamente. Ela vai estar entre as NRs. Então, a gente tem várias NRs. Vou dar um exemplo. Onde que a gente vai falar sobre insalubridade, periculosidade que o pessoal recebe, né? As quantificações, o tempo, tudo mais. Isso vai estar numa NR, tá? Nessas normativas. E o que a gente tem de novidade no mundo do trabalho? Que foi feita uma alteração nessa NR1, tá? Então, lá nas primeiras NRs que a gente tem, hoje, mais de 30, a NR1 sofreu uma alteração. O que agora eu preciso fazer enquanto empresa e o que os funcionários precisam estar atentos também? Então, vamos lá. O Ministério do Trabalho colocou que a partir do dia 26 de maio deste ano já está em vigor, porém, ainda não estará valendo para multas, para autuação. Então, as empresas vão ter ainda um ano para adaptação da NR1. Então, ela vai começar a ser cobrada no sentido de multa de autuação só a partir de maio de 2026, que é justamente por esse chororô aí do pessoal. A gente não estava conseguindo se adaptar, precisamos de mais tempo. Foi onde, né, o governo federal, através do Ministério do Trabalho, deu essa amplificada aí um pouquinho mais. Mas ela já está valendo. Se a empresa não seguir, ela não é multada financeiramente, mas o empregador pode acionar igual. Isso, exatamente. Então, a partir do dia 26 de maio, ela já começa a valer, né, de forma educativa. Então, as empresas já têm que aí começar a se adaptar. É bom para, assim, a gente é brasileiro, às vezes vai deixando tudo para a última hora, né? Mas é bom que elas já comecem a se adaptar e para que quando chegue no prazo de que possam ser multadas, que possam, de fato, sofrer aí, que a gente chama uma sanção, uma punição, já esteja com a casa em ordem, né? Mas tu tinhas questionado o que é, afinal, o que mudou, o que a gente tem de novidade. Quando a empresa, por exemplo, uma empresa abriu, ela vai contratar qualquer funcionário, né? Vai iniciar com 4, 5 funcionários, que seja um funcionário. Ela é obrigada por lei a fazer alguns documentos de saúde e segurança, tá? Então, a gente vai ter um PGR, que é um Programa de Gerenciamento de Riscos. A gente vai ter um LTCAT, que é um laudo do trabalho. Eu não sei se eu acho que o pessoal de casa talvez já possa ter visto isso. Sabe quando o engenheiro, um técnico vão lá e eles têm aquele equipamento todo para medir ruído, para medir calor? Às vezes, né, um funcionário até pego como teste, eles colocam alguns equipamentos. Acho que talvez os espectadores já tenham visto isso, né? Então, aquilo é uma medição para esses laudos, tá? Então, a empresa já é obrigada a fazer esses laudos. Nesse laudo, o que vai ter? Vai ter se eu tenho ali um agente de risco químico, ou seja, se esse trabalhador está exposto a um pó, né, que ele precisa usar máscara. Se o máximo de audição ali permitido está acima, então que ele vai precisar usar o protetor auricular. Se o calor está acima, tudo isso já era medido, né, nesses programas de gerenciamento de risco e nesses laudos.
A partir de agora, então, 26 de maio, começa a valer NR1, que diz o seguinte, que daí é a grande novidade, Michele. Nesses riscos, além do calor, da poeira, eu tenho que colocar também os riscos psicossociais. E o que são riscos psicossociais? Ou seja, se esse trabalhador está exposto a um risco psicológico, né? Então, vamos lá. A gente é acostumado a falar muito do telemarketing, né? E o telemarketing, nós sabemos que às vezes a pessoa que está ligando ou está fazendo uma cobrança, ela não é tão bem recebida pelo outro lado, né? Ela ouve muitas vezes um xingamento, alguma coisa que acontece. Então, talvez quem esteja nos vendo também diga, olha, eu sei bem como é isso, eu trabalho, eu já trabalhei com essa função. Acaba que esse trabalhador ele está exposto a um risco maior de doenças psicossociais, uma ansiedade, uma depressão, um burnout. Então, agora as empresas vão precisar colocar dentro desses laudos, né, descrever ali que existe também um risco psicossocial, um risco psicológico. Tá, aí a gente vai lá. A só deu o exemplo do telemarketing. Aí a gente tem o exemplo das vendas, que todo mundo fala que vendedor tem que ter laudo psicológico para poder trabalhar, porque não sei o quê. Também entra nisso toda quando a gente fala empresa, a gente imagina numa indústria, imagina numa fábrica, mas tem as pequenas empresas, né? Ou então o comércio de rua, que são empresas também, tem seu CNPJ. Essa normativa vale para todas as empresas. Todas. Eu contratei um funcionário, tenho um funcionário contratado lá no meu social, eu já tenho que fazer, né, ali todos esses gerenciamentos de risco. E o interessante que tu tinhas colocado, né, parece que algumas profissões a gente já está até adaptado a pensar que aquela profissão é estressante. Né, a tua profissão de jornalista, quantas vezes a gente sabe, né, que o pessoal corre atrás de matéria e passa a noite. Então, já sabemos que algumas profissões são muito estressantes. Também a questão do pessoal da área de saúde. Poxa, a pandemia nos mostrou e nos trouxe também um reconhecimento maior para essas profissões, né? Só quem vivenciou alguma experiência dentro de um hospital sabe o quanto um enfermeiro faz diferença, um técnico de enfermagem, um médico, né? Então, são profissões que, de fato, são estressantes, porque lidam com a vida e morte de várias pessoas. Inclusive, o Ministério do Trabalho trouxe algumas áreas que ele vai começar a fiscalizar antes. E a área da saúde e de telemarketing são algumas delas, né? E daí eu acho que o interessante, o que a gente está discutindo muito, e que daí essa discussão é sem fim, a gente poderia ficar horas aqui falando sobre isso, de que forma que eu vou escrever que aquela profissão tem um risco psicológico e quais são esses riscos psicológicos? Essa é uma dúvida, eu sei que a senhora vai explicar, mas eu vou pontuar pelo seguinte fato. Hoje a gente tem uma tabela do INSS de afastamento, né? Ou ninguém é mais leigo, ninguém escreve no papel, tá tudo em computador, né? Tá tudo na nuvem, enfim. A gente tem a tabela das profissões que mais sofrem afastamento devido a doenças psíquicas, né? Seja burnout, seja depressão, enfim. Então, através dessa tabela, já pode ter uma associação ou não? Então, é justamente essa discussão que veio. Por quê? As empresas que cuidam da saúde e segurança do trabalhador, então, todas aquelas empresas que a gente tem aqui na região, várias, né? Se a gente for em Criciúma, vai vendo, saúde e segurança do trabalhador. Essas empresas, elas são contratadas por outras empresas para justamente fazer essas medições. Então, o engenheiro, o técnico do trabalho, ele normalmente já faz isso. O que vai acontecer? Essas empresas também farão, né, de acordo com a sua equipe multidisciplinar, alguns parâmetros. Isso geralmente é por meio de questionário. Então, quem está nos vendo, nos ouvindo, vai provavelmente passar por isso daqui a pouquinho. Começar a preencher questionários. Sua profissão é estressante, você precisa de cumprimento de meta a curto prazo, a longo prazo, você tem autonomia para exercer as suas atividades. Então, os psicólogos vão através, né, desses questionários, que são questionários já pré-fixados aí dentro do ambiente do trabalho, né? São questionários que já passaram no mundo todo, que são utilizados para que se verifiquem eventuais doenças psicossociais, serão feitos por esses profissionais da área de segurança, né, do trabalho, aplicados a todos os funcionários. Então, eles vão se deparar, as empresas vão se deparar e os funcionários vão se deparar agora com questionários que serão feitos. Mas aí, doutora, venho eu com a questão, né? Que o meu papel é esse. Não dá para confundir gestão com
problemas relacionados a doenças psíquicas, né, saúde mental, a gestão da empresa com a função na empresa. Então, não dá para confundir? Tu trouxe o principal da questão. Ah, tá. Porque a partir do momento em que eu vou passar esses questionários, né, para os funcionários, o que a gente vai tentar medir? Dentro daquele ambiente de trabalho, não assim, dentro do que a Michele vive, mas dentro deste ambiente de trabalho, nós temos algum risco acentuado? Em decorrência da atividade? Em decorrência da gestão? Porque quando a gente fala também, né, por exemplo, assédio moral, existe o assédio moral organizacional. Ou seja, que ele vem da alta gestão já, que ele vem da própria, né, do próprio ambiente de trabalho, justamente. Então, isso a gente vai tentar medir. Só que não tem como, né? Eu não sou da área de psicologia, da área da medicina, sou, né, da área do direito. E a gente começa a se questionar. Como que eu vou medir algo que é tão subjetivo? Pois é por isso que eu trouxe a senhora aqui, até porque eu tô lendo, né, desde que eu tô tentando entender, mas da onde que eles vão tirar, né, que essa empresa pode afetar a saúde mental, como é que vai? Porque o brasileiro, eu me coloco também, né? O brasileiro tem um pé atrás em responder questionários empresariais, porque todo mundo tem medo de perder o seu emprego. Então, assim, se eu colocar aqui que eu, às vezes, vou para casa com o olho tremendo de nervoso, eles vão me mandar embora, eles vão descobrir pela minha letra, por mais que o questionário seja anônimo. Não, mas alguém veio me trazer, eles vão levar, eles vão descobrir, eles vão me mandar embora. Então, sempre vai ficar, se jogar tudo na conta do funcionário, eu desconfio, na minha... Eu sendo leiga no assunto, mas eu desconfio que vai ficar sempre uma interrogação muito grande. Justamente. Então, assim, é novo para todos, né? É novo para o pessoal de saúde e segurança, é novo também para o jurídico. São vários setores que vão se conversar aí, né? Empresas grandes que têm já um setor com uma psicóloga, empresas que não têm uma psicóloga interna. O jurídico vai conversar com esse RH para entender também, porque o RH já faz normalmente as pesquisas de clima organizacional. Né? Então, todos esses setores eles vão começar a se conversar. Mas não tem como nós não dizermos, né? E daí também um pouco de posicionamento pessoal meu, de que é algo muito subjetivo. Porque quando a gente fala na medição do calor, é o equipamento que vai dizer, e ele vai dizer se passou 1 grau ou passou menos 1 grau, tá ali dentro da tabela. Porque o calor pode ser diferente para mim ou para você. Justamente. Eu posso suportar mais, tu menos. Mas aí tem um parâmetro. Tem esse parâmetro. Mas agora, quando a gente vai fazer uma medição dentro de uma organização, isso fica um pouco mais subjetivo. E o principal assunto também que a gente tem que trazer referente a isso é o seguinte. Fato é, e isso são números, de que nós estamos com uma crescente avassaladora, principalmente pós-pandemia, de afastamentos por depressão, por ansiedade, por, né, várias doenças relacionadas, né, à saúde mental. Isso é fato. Só que até que ponto também isso está relacionado ao ambiente de trabalho, né? Porque é muito difícil, a gente não consegue fazer isso. Tem até uma série agora famosa que o nome eu acho que é Ruptura, que é o funcionário, ele entra e ele desliga, né? Ele não conhece o eu dele fora e ele só se conhece ali internamente. E hoje a gente não consegue ter essa ruptura, né? O mesmo funcionário que teve uma briga com a esposa, que teve uma situação complicada em casa, é o funcionário que está indo trabalhar. Então, aquela mesma pessoa que está com crise de ansiedade, que está com, né, uma situação muito complexa, às vezes, em casa, no ambiente familiar, é a pessoa que vai chegar no trabalho para desenvolver suas atividades. É porque, assim, doutor, a gente vai para o intervalo já, porque já estamos estourando tempo, vou deixar até isso no ar. As empresas, elas deixaram de ser humanas, ficaram muito automatizadas com a Revolução Industrial, com ali os anos 80, 90, principalmente, que deu o boom da mecanização de tudo, só que agora elas estão se obrigando a voltarem a ser humanas, né? Que por mais que tenha entrado automação, computação, tudo mais, o ser humano está ali ainda. E muitas esqueceram disso, né? Dentro do seu organograma, dentro da sua organização. Ficou muito automático, tudo ficou sem relação humana dentro de tudo. E os RHs, eles estão, né? Não falando do profissional de RH, eles seguem ordens, mas eles estão dentro dessa mecanização, né? Virou todo mundo número. Sim, justamente. Eu acho que esse é um dos pontos principais para a gente
conversar mais um pouquinho sobre a NR, entender esse mundo do trabalho e com certeza essas doenças psicológicas. Então a gente vai conversar depois do intervalo, vou interessar, é rapidinho. De volta com o nosso Sala de Entrevistas. Hoje a gente está recebendo a advogada Tairine Gomes Miguel, que está falando com a gente sobre a questão da nova normativa aí do Ministério do Trabalho sobre saúde mental do trabalhador no ambiente de trabalho, como as empresas vão aí se organizar para cumprir essa normativa que, na verdade, multa, sanção só daqui a um ano, mas que já está valendo. Doutora, a gente deixou a questão da mecanização, né? Veio os anos 90, o boom da informática, do computador, tira funcionário, coloca só máquina, daqui a pouco não deu muito certo, traz funcionário de volta junto com a máquina, enfim. Então, nesse ciclo até hoje, né? Não se tem empresa que está lutando aí, se coloca a pessoa para trabalhar ou máquina e vai lá e mistura os dois. E aí a empresa ficou desumana. A gente conhece muita gente e faz matéria, reportagem, muita gente conversa, eu saí de uma empresa porque eu estava com um parente doente, uma mãe doente, eu não estava suportando aquela carga, e a empresa não me deu uma opção a não ser eu pedir demissão. O outro porque a esposa... E tem outras empresas que são totalmente contrárias, chamam o funcionário, tá, por que tu caiu de rendimento, o que está acontecendo, a demissão não é a primeira atitude a ser tomada, assim o acolhimento com aquele funcionário. Só que no montante não é isso que está acontecendo. E aí esse número de pessoas com depressão e outras doenças vão se afastando. E é o que a gente estava conversando no intervalo, vai se criando um círculo muito vicioso, do qual daqui a pouco a gente não tem mão de obra. Tem áreas que a gente vê o comércio, por exemplo, né? Quanto que se pena para arranjar um funcionário, porque ninguém quer mais ir para o comércio trabalhar, porque fala, não, tem que lidar com o povo, saúde mental, essa coisa toda. Então, vem essa normativa, talvez, para dizer para as empresas, vocês estão trabalhando com seres humanos? Seres humanos, então, desculpa. Acredito muito, né, tudo que o Ministério do Trabalho trouxe ali como justificativa e considerações, é justamente isso. Existe uma preocupação muito grande em que as doenças mentais estão se agravando, isso não só no ambiente de trabalho, que era o que nós estávamos conversando antes. No geral, nesse ambiente pós-pandêmico, em que nós ficamos muito reféns da tecnologia, a gente quer responder o WhatsApp todo momento, a gente quer sempre estar naquele ciclo de trabalho, né? Nós conseguimos levar o trabalho para casa, então isso acabou nos gerando um ambiente totalmente diferente, que para os nossos pais era o seguinte, eles trabalhavam, chegavam em casa e acabou, né? No máximo que eles iriam receber uma ligação no telefone fixo, se fosse extremamente urgente. Hoje a gente já tem na palma da mão, final de semana, passeando ou qualquer coisa, a gente está com o telefone ali. E o que acontece? Aumenta o número de ansiedade no geral, né, de doenças psicológicas, e isso reflete no mundo do trabalho também. Porque o trabalho, ele nada mais é do que um reflexo da sociedade, né? Então, essas pessoas que estão na sociedade, elas entram no mercado de trabalho e passam por isso. E daí a preocupação do Ministério do Trabalho é justamente essa, começar a medir e entender dentro das organizações, né, quais são os riscos de doenças psicológicas e que, de fato, né, como a empresa pode passar por isso, compreender melhor e também se organizar para ajudar esse funcionário, né? Porque bem como tu tinhas dito, a gente trabalha lá no escritório só com empresas. E não tem uma empresa que a gente trabalhe que não diga que está com dificuldade de contratação de mão de obra, né? Em diversos setores, desde comércio, transporte. Então, tudo a gente tem ouvido muito essa questão. Só que justamente pelas empresas estarem com dificuldade de mão de obra, elas precisam fazer essa retenção dos talentos, né? Então, por exemplo, o setor de tecnologia, que se viveu uma bolha, estava muito difícil de achar, né, profissionais nesse setor. Se viu as empresas de tecnologia sendo pioneiras aí em dar, no próprio ambiente de trabalho, opções de lazer, incentivar... todo mundo queria trabalhar numa empresa de tecnologia, ter os puff coloridos, o ambiente todo high-tech ficou até famoso, né? Ficou. Então, assim, elas foram pioneiras por quê? Não só porque elas quiseram fazer aquilo ou trouxeram a cultura de outros países, mas porque elas precisavam urgentemente reter aqueles talentos. Elas precisavam que o funcionário ficasse lá. E já se sabe hoje por pesquisas que o que mais faz um funcionário pedir demissão não é salário,
é ambiente de trabalho, né? Então, um ambiente de trabalho saudável, ele retém profissionais ainda que o salário, né, do competidor seja maior. Então, ele acaba ficando nessa empresa. Então, algo que a gente precisa trazer e pontuar para quem está nos vendo é justamente o seguinte. Empresas, façam esse trabalho muito bem feito da NR1. Descrevam com qualidade, não só, né, para inglês ver, esses laudos. Porque isso vai ajudar em uma eventual ação trabalhista, de mostrar, olha, nós tínhamos sim contato com o público, isso normalmente tem um risco, às vezes, né, psicológico, só que a empresa tinha outras estruturas, lidava com aquilo, tinha um psicólogo à disposição. Então, assim, tinha outros mecanismos, justamente, para que aquela pessoa não gerasse uma doença ocupacional referente à saúde mental. A senhora vai pro lado da empresa, eu vou pro lado do trabalhador. Mas aí não adianta tu dar o psicólogo na empresa, tu dar uma academia, né? Agora tem o cartãozinho da academia, que tu escolhe a academia e vai. Um plano de saúde bom. Se tu não oferece pro teu funcionário o tempo para ele fazer isso. Ah, não, eu te dou tudo, mas tu vai fazer fora do teu horário de trabalho. Então, não dá para compensar, porque fora do horário de trabalho dele, ele quer pensar em outras coisas. Ele não quer estar dentro da empresa. A academia, tudo bem, pode até fazer. Mas, assim, ele tem que ter aquela compensação dentro da empresa por si só, né? E, assim, não adianta também que a gente tente fazer uma compensação se o ambiente de trabalho é extremamente... tóxico. Exatamente. Desagradável, né? Que tem um assédio ali. Então, é muito importante que as altas gestões, quando a gente fala, né, os proprietários das empresas, quem é diretor-geral, tenha esse olhar diferenciado, principalmente para os RHs que estão lá, às vezes, tentando fazer esse trabalho, né? Não é só conseguem. Dar presentinho no dia das mães e no dia dos pais, né? Justamente. É fazer o todo dia a dia. É fazer esse todo, é olhar para essas pessoas enquanto pessoas de fato, fazer contratações e demissões da forma mais humanizada possível, né? A gente sabe que a demissão é sempre uma ruptura muito difícil. Traumática, né, às vezes. Exatamente. Muitas pessoas passam por essa ruptura de forma muito traumática. Existem doenças ocupacionais, né, que, por exemplo, a gente foi falando dos termos e acaba que às vezes as pessoas ficam se questionando, tá, mas o que é burnout? Isso tudo veio do trabalho, não veio? Eu posso ter uma ansiedade por outras situações fora do meu trabalho. Mas quando eu desenvolvo essas doenças psicológicas dentro do ambiente de trabalho, isso se chama doença ocupacional, que é onde surge o burnout. Ou seja, são pessoas que ficam com uma situação tão agravada psicologicamente que não conseguem nem retornar para o ambiente de trabalho. Isso é extremamente difícil para quem passa, para a família, né, para a previdência, que depois vai ficar com essa pessoa, para a economia, para as empresas. Então, esse olhar humanizado, ele é humanizado num todo, não é só pensando na pessoa. Isso, com certeza, é o nosso principal aspecto, é a saúde do trabalhador. Só que também pensando no geral. A economia gira melhor, a produtividade é mais avançada. Então, é sempre importante que a gente não pense justamente desse lado. Às vezes a gente pensa muito, né? A empresa e o funcionário, sempre com uma força. Vamos tentar verificar nisso com um todo, né? Trazendo um ambiente mais saudável, porque a empresa cresce mais, o funcionário fica mais feliz, ele cresce também melhor dentro da empresa, né? Eu acredito muito nisso. Deve-se ter agora alguma mudança quando contratar? Talvez pode pedir laudo de um psicólogo, pode voltar, a gente faz muito teste quando vai fazer a carteira de motorista, né? Tirar a habilitação, melhor dizendo, fazer o famoso teste psicotécnico. As empresas podem começar a exigir isso, doutora? Então, sim, elas vão começar a fazer esses questionários, vão fazer algumas avaliações a mais. Tá. Né? Já para os funcionários que estão contratados, os funcionários quando ingressam também, né? Mas, claro, é importante também que a gente fale que esses laudos individualizados, ela vai medir sempre o todo, não vai medir o funcionário. Até porque esses laudos individualizados são complexos, porque as doenças psicológicas, elas às vezes causam estigmas, né? Então, assim... porque tem preconceito, exatamente, né? Não é nem estigma, é preconceito exatamente. Em cima da... pessoas que tomam alguns remédios. Exatamente. Então, já tem... Poxa, sabia que fulano foi fazer o questionário e ele disse que toma... Não, isso tem que se tomar muito cuidado, né? Até porque a gente tem uma lei de proteção de dados, que isso não pode vazar, é um dado sensível. Então, esses questionários vão ser feitos não para a Michele. Para a Michele descrever o ambiente de trabalho,
né? É importante a gente dizer isso, não é o indivíduo, mas é o ambiente como um todo. É porque o ambiente de trabalho em si, ele vai da gestão, né? Às vezes o dono da empresa nem sabe o que o diretor ou então o gestor daquela pasta ali está fazendo. Ele está botando terror, falando que é o diretor, quando chega lá no diretor, ele nem estava sabendo. Quando chega o processo trabalhista lá, não, mas está acontecendo isso. Então é bom para os empresários, os donos de empresas, as associações empresariais, começarem a chamar e verificar também o que está acontecendo, né? Porque, querendo ou não, é o seu patrimônio. Isso que tu tinhas falado é muito importante, porque assim, ó, quando eu vou fazer essa medição, como eu disse, vai ser o ambiente, mas quando eu vou para uma ação trabalhista, a gente está falando do indivíduo. Então, na ação trabalhista, a gente vai trazer esses laudos, mas o indivíduo também vai trazer seu histórico médico. Claro. E o que acontece muito? Quando nós temos algum pedido de dano moral ou de assédio moral, lá na ação trabalhista, daí sim o dono acaba, às vezes, descobrindo que tinha alguém que assediava moralmente, né? Que tinha alguém que, bem como tu tinhas dito, tocava o terror na empresa e eles não sabiam. Então, assim, cursos para liderança, pensar bem quem são esses líderes, se eles estão preparados para assumir essa liderança, é algo essencial dentro das organizações para se ter um ambiente saudável. Porque esse boom também de ações trabalhistas de danos morais, de assédio moral, enfim, começou a surgir de uns 5 anos para cá e é uma crescente, né, doutora? São poucas ações que quando a gente chega lá não tem algum pedido de dano moral, justamente por isso, né? É uma situação que aconteceu dentro do ambiente de trabalho que não ficou bem estabelecida, né? A pessoa às vezes se sentia humilhada, constrangida dentro daquele ambiente. Era um líder, às vezes, que não tinha a capacidade de assumir, muitas vezes, uma liderança e não estava bem preparado para assumir aquela liderança. Então, é importante que as empresas pensem justamente nisso. Uma possibilidade de passivo, trabalhista daqui a pouco, e a saúde dos seus colaboradores, de quem está ali com ele na linha de frente, né? Porque a gente sabe que o principal recurso da empresa são ainda os seres humanos, né? A inteligência artificial ainda não nos substituiu, porque a criatividade não é substituída por ela, né? Então, é importante a gente sempre pensar nisso. É o que... Pode tomar uma água, doutor, não tem problema. O que até a gente tinha comentado antes é que as empresas vão ter que parar um pouquinho de enxergar os seus funcionários como os números, porque até o próprio funcionário fala, eu só sou número aqui, daqui a pouco eles me substituem. Parar de enxergar como números e começar a enxergar como seres humanos, que têm os seus defeitos. Claro, eles têm que seguir regras, né? Porque não é sala de casa, você vai lá para trabalhar, para pagar os boletos, né? Ninguém tá ali para fazer favor, mas, enfim, tem que ter esse cuidado, porque às vezes um líder colocado de forma errada, que fala uma palavra errada, estoura dá um start na cabeça da pessoa, estopim para uma doença muito séria. Depressão é uma doença muito séria, né? O burnout também é uma doença muito séria. Agora tem o burn-in também, que é quando a pessoa fica ociosa, né? Ociosa. Enfim, tudo isso faz com que voltemos a enxergar as pessoas, né? Não, é justamente isso. Eu acredito que é muito nessa situação de a gente ver as pessoas não como números, não como se via talvez lá no passado, que era só peças dentro de uma grande esteira, né? Trabalhos muito mecânicos, muito mecanizados, muitas vezes foram substituídos, mas a gente passar a enxergar aquele ser humano que está ali, passar a entender quais são as principais problemáticas e que, poxa, a saúde mental é extremamente importante. A gente sabe também pode chegar um estopim fatal, né? E que, infelizmente, não tem mais retorno. Então, antes mesmo de se pensar em números, com certeza, pensar naquele recurso humano. E que pode também, né? Quantas pessoas têm histórias lindas dentro de empresas que iniciaram trabalhos menores e foram crescendo e foram figuras, papéis importantes para aquela organização, né? Então, eu sempre acredito que você pode fazer muito mais dentro daquele trabalho que está desenvolvendo. Então, tá certo. Doutora, obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos. A gente espera que realmente as empresas, os RH, sentem, conversem e entendam, né, que esse ambiente de trabalho tem que ser salutar, né? Até porque se a tua equipe está engajada, está envolvida, está dinâmica ali, a tua empresa só tem a crescer. Não dá para tratar as pessoas como objetos. Elas têm sentimentos e é o que está acontecendo agora, né? Estourou essa bolha do sentimento depois da pandemia, como a senhora disse, muita gente sofreu. E agora organizar a casa. O Ministério do Trabalho vem com a normativa, a gente sabe
que também é para diminuir o déficit lá no INSS, porque os afastamentos estão bombando, né? Nunca se afastou tanto por saúde mental no Brasil como esse ano de 2025 já, né? Já bateu o recorde. Então, assim, é uma normativa que a gente espera que pegue, que infelizmente tem leis no Brasil que não pegam. Que se espera realmente que se faça a diferença. Então, tá certo. Obrigada mais uma vez pela presença. Por estar aqui, pelo espaço. Então, tá certo. Gente, esse programa ficou todinho gravado para você também no nosso canal do YouTube. Se você perdeu aqui, vai lá no YouTube, compartilha informação de verdade aí, ó, manda para aquele teu amigo que abriu empresa, porque é para todo mundo, tá? Não é só para empresa grande, não. É para todo mundo, é do pequenininho, do MEI, para todo mundo entender que trabalhador, né, tem os seus direitos, tem os seus deveres, é claro, mas tem também a sua saúde mental, tem que ficar em dia. Então fica todo no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e no nosso canal do Spotify também. Procura lá, Sala de Entrevistas, que você vai poder ouvir ou ver no Spotify, fica a seu critério por onde você quiser. Até o próximo sábado.